Crônicas, capítulo 19 e versículo 9. Só esse versículo eu quero ler com os irmãos e nós vamos meditar naquilo que Deus tem para nós aqui essa noite. Para estar aqui nosso Diácono Camargo e devido à cirurgia que a irmã Sandra fez, está se recuperando, né, irmãos, ainda, e ele não está presente, mas estamos em oração pelo céu de Deus. E estamos felizes por estar aqui conosco, irmão Cleide, que está se recuperando também, né, irmãos? Com a Efigênia, não estava bem, já voltou, foi por aí, está sentadinha ali. Mas se esforçou para estar aqui, né, irmão? Tirou força da fraqueza, nas dores, mas vamos ver e vem para cá para servir a Deus. Oh, glória a Deus! Deus não vai nos despedir sem a vitória. Aleluia! Todos encontraram? 19 de 2 Crônicas, verso 9. Diz assim: Deus lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Amém? Deu-lhe ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor e com fidelidade e inteireza de coração. Agora vamos adorar. Aleluia. Cante assim, levanta a tua mão para o céu. Só quem veio para adorar, irmãos. Só quem veio para estar no culto. Alguém vai dizer: pastor, não cantei hoje ainda, não tive oportunidade. E Deus está abrindo essa oportunidade para você levantar a tua mão, abrir a tua boca, o teu coração vai cantar assim, ó: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Senhor, Oh
irmãos, eu fico maravilhado a forma que Deus ele trabalha para livrar a vida do seu povo. Nós, como pais, a gente sabe os desafios que tem os nossos filhos em andar com Deus, em estar com Deus. E para isso, irmãos, a gente tem uma preocupação muito grande de sempre orientá-los, de mostrar o melhor caminho, a melhor estratégia, porque o nosso maior desejo é que eles alcancem os seus objetivos aqui na terra, sim ou não? Quem não olha para o seu filho e diz assim: eu quero que o meu filho adquira sabedoria, que ele seja um tanto inteligente, que ele faça boas escolhas, para que, enfim, lá no futuro ele adquire algo brilhante e glorioso para a sua vida, de forma que isso lhe traga satisfação, alegria e paz completa para o seu coração. E a coisa mais bela, irmãos, que nós vemos e que sentimos no nosso coração, é quando a gente olha nós trazendo o ensino, mostrando o caminho, e os filhos avaliando a mensagem, avaliando a orientação e colocando isso em prática. Sabe por quê? A Bíblia diz que a obediência ela tem resultado. A obediência ela traz segurança. A obediência, meus irmãos, na presença de Deus, ela acaba sendo um socorro no dia da luta, no dia da tribulação. Sabe por quê? A obediência na presença de Deus, ela traz crédito diante do Senhor. Hoje aí fora, a humanidade, para vencer uma luta, uma guerra, eles montam tanta estratégia, eles se armam com todas as armas, eles buscam tanto jeito para vencer as adversidades. E confesso que muitas vezes a gente encontra alguém tão decepcionado porque não foi tão bem sucedido pelas suas escolhas. Só que quando eu olho para a palavra e eu compreendo o amor de Deus, ele sabendo do presente, ele conhecendo o que já passou lá para trás e sabendo do futuro que tem pela frente, ele tem a maior alegria em armar os seus filhos justamente com a palavra, com a reverência a Ele, com o temor que a Bíblia diz que quem, aleluia, quer adquirir algo de Deus, a primeira coisa que ele tem que fazer é temer a Deus, porque temer a Deus é ter princípios e sabedoria sobre a sua vida, e essa sabedoria vai lhe assegurar no dia da adversidade que vem sobre a sua vida. Então Deus, em todo o trajeto, em suas escolhas, a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, então agora, depois de colocar Josafá nessa posição, o qual Deus havia lhe constituído, né? Depois de ter voltado para Jerusalém, ele estabelece ali, né, alguns dos levitas e dos sacerdotes, dos cabeças das famílias de Israel, para o quê? Para julgarem da parte do Senhor e para decidirem sentenças, né, irmãos, contestadas. Ou seja, Deus queria alguém justo, alguém certo, e Deus se preocupa em qualificar esses homens. Sabe por quê? Deus já sabia que lá na frente haveria uma grande peleja. Glória a Deus, eu fico maravilhado porque Deus, quando vê também ali dos reis Ezequias preparando, né, irmãos, o reino ali, melhorando tudo que estava fora, organizando a casa de Deus, organizando o culto, Deus sabendo que já vem o Senaqueribe, e logo ele começa a dar estratégia para Ezequias, porque é assim que Deus trabalha. E ele poderia ter bem dito a Ezequias, né, irmão? É tantas coisas, mas a Bíblia diz que Deus, aleluia, a única coisa que sempre aplicou no coração do homem, a primeira coisa é colocar diante do homem que quem quer ter vitória na sua vida, ele não pode se esquecer de fazer em primeiro lugar, fazer o quê? Buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Porque quando o homem falha, a de Deus não falha. Quando o governo falha, o de Deus não falha. Quando o recurso acaba, ele me solta a terra, porque o meu ainda está começando, porque eu sou Deus, que estou na frente dos combates e das batalhas. Então Deus, preocupado,
sabendo do futuro desse povo, a Bíblia diz que Deus lhe deu ordem dizendo assim: olha, andai no temor do Senhor e com fidelidade e inteireza de coração. Olha para a Bíblia, irmãos. Quantos dos nossos irmãos que enfrentaram batalhas tão grandes, que se fosse olhar humanamente falando, não tinha recursos para vencer a guerra, não tinha sequer uma estratégia, um conhecimento para sobressair de muitas batalhas que vinham pelo caminho, como o próprio Josafá, que a Bíblia vai citar aqui já no versículo 20. A beleza era grande. A organização dos reis estava contra o reinado de Josafá por uma inveja, porque agora ele estava no projeto de Deus, estabelecido por Deus. A fúria do inimigo foi tão grande que eles se armaram e vieram contra Josafá. Só que a Bíblia diz que por ser instruído antes do dia mal chegar e por ter uma consciência em uma busca sincera pelo reino de Deus, a Bíblia diz que Deus até falou para ele assim: olha, nesta peleja você não vai pelejar, você vai ficar quieto e você vai ver a mão do Senhor, aleluia, trabalhando pela tua causa. Você vai ver a mão do Senhor entrando na frente para agir em meio a tudo que está acontecendo. A única coisa que Deus ainda falou para ele: glória a Deus, mas se coloque na presença do Senhor. E foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele começa a fazer uma oração, glória a Deus, e uma das primeiras coisas que ele reconhece dentro dessa busca, dentro dessa fidelidade, dentro dessa ordem de viver e andar no temor de Deus, é que ele faz um reconhecimento na primeira oração que ele faz. E ele diz assim: olha, Deus nosso, não está em nós. Aleluia. Eu reconheço que não é pelos meus méritos, não é simplesmente pelo meu conhecimento, mas é pela tua misericórdia, é pelas tuas promessas que o Senhor fez. Que se o inimigo viesse contra a nossa vida e nós se posicionasse na sua presença, o Senhor estaria na frente para dar o livramento. Aí eu fico pensando que a Bíblia ela vai nos assegurar assim, que quem conhece a Deus como ajudador nem precisa ter medo de nada. Por que eu estou falando isso aqui essa noite? Porque talvez tenha alguém que foi cercado por uma batalha tão grande, tanto fisicamente como espiritualmente, como de forma material, como dentro da família. E uma das coisas que o inimigo agora ele quer fazer é colocar dentro do nosso coração, da nossa mente, que a mensagem que chegou é terrível, que o acontecimento é muito ruim, que não tem saída sobre a situação. Mas aí a Bíblia vai nos assegurar que se nós estivermos na presença do Senhor, se Ele for refúgio e fortaleza no tempo da aflição, a peleja é pequena perto da grandeza de quem está no comando para guerrear a guerra. O que Deus queria falar com esse povo? Eu fico pensando que quando Ele dá ordem, glória a Deus, Ele já queria tirar do coração do povo a possibilidade humana, irmãos. Porque tem gente que quer vencer com o seu conhecimento, né? Quer vencer porque tem um pouquinho de sabedoria, tem uma boa aparência, tem uma boa mensagem. Só que na realidade Deus conhece o que está dentro. A graça dele é uma essência dentro do vaso de barro. A glória dele é uma essência dentro de um homem e de uma mulher que tem a alegria de se voltar para Deus e reconhecer que ele não pode nada, que ele não sabe nem o que Deus viu nele, mas que o amor de Deus está sobre a sua vida para pelejar as suas guerras. Então Deus queria dizer a esse povo: aleluia, quem conhece a Deus como ajudador não precisa ter medo de nada. Ele é o nosso auxílio. E em que dia? Nos dias dos embaraços. Lá no Salmo número 46, Davi, depois de presenciar a grandeza de Deus, o quanto Deus podia fazer em meio às guerras, em meio aos caos, em meio às batalhas, ele talvez olhando um povo perturbado, inquieto, porque a luta do povo de Israel sempre foi muito travada. É como nesses dias a luta da igreja, ninguém está isento de passar luta, irmãos.
Um dia a mensagem é de um jeito, um dia a mensagem é do outro. Um dia a gente sente no corpo as aflições do espírito da luta que nós estamos vivendo. Só que glória a Deus, lá no Salmo de número 46, quando Davi começa a dizer ao povo, ou trazendo para o meu coração pelo Espírito nessa noite, ele dizia: aquietai-vos e sabei que Ele é o Deus que põe fim à guerra, que Ele é o Deus que queima caos no fogo, que Ele é o Deus que peleja por nós e é socorro no dia da tribulação, para nós vencer os nossos adversários. Agora, uma coisa, irmão, Deus sempre colocou dentro do seu povo, que a principal arma não era um fuzil, não era uma metralhadora. Porque se fosse nos dias de hoje, alguém dizer: você está sendo perseguido, coloca um revólver na cinta que eu quero ver quem vai mexer com você. Só que a Bíblia vai dizer que quando Davi vai lutar com o gigante, ele chega lá no campo e ele diz assim: não tenho espada, não tenho revólver, não tenho nada, mas eu tenho a presença de Deus, eu tenho a presença do Senhor, o Deus dos exércitos que vai na frente para vencer você. Você com terra, e Deus me dará você nas minhas mãos aqui hoje. Será que você pode dizer para essa luta ser com você durante toda essa semana? Que talvez eu estou cercando você aqui esta noite dizer assim: tu não és nada perto da grandeza do meu Deus, porque Ele vai pelejar por mim. O que Deus quer nos assegurar, irmãos, quando Ele diz acerca de um temor, de uma confiança, de servir a Ele com interesse de coração, com toda a fidelidade. Glória a Deus, porque Ele auxilia nos embaraços, né? Porque é o nosso fiel sustentador na hora das necessidades. E mais, a Bíblia vai dizer que Ele ainda é o quê? Médico nas enfermidades. Segundo as Crônicas, capítulo 25. Se nós olharmos, meus irmãos, capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, verso 9 vai falar justamente o quanto Ele pode fazer no momento que nós estamos enfermos, no momento de uma batalha, de uma luta. Aquela luta, irmão, que o remédio não dá jeito, que o médico não dá jeito, que não tem o que fazer. A Bíblia diz que o Senhor, Ele chega, glória a Deus, Ele dá uma palavra somente, e o mal Ele é desfeito para que o nome do Senhor, glória a Deus, Ele venha ser glorificado em nossa vida. Ele é médico, glória a Deus, no momento da batalha, no momento da luta. O Senhor é o Deus que peleja por nós e é o nosso escudo em meio às guerras. Ele é o que mais? É o nosso consolador no dia da tristeza. Olha como Ele nos assegura quando nós temos Ele como Senhor e andamos na obediência do Senhor. Alguém afligiu a vida de Daniel porque ele estava servindo a Deus, porque era um homem de oração, e de repente leva ele lá para a cova dos leões, e lá ele é jogado, glória a Deus, sem reivindicar direito, sem brigar com ninguém, sem questionar com o melhor amigo. Mas ele disse assim: olha, se Deus permitiu isso acontecer, o decreto está assinado, a única coisa que eu vou fazer é continuar temendo a Deus, buscando a Ele com toda a integridade. E a Bíblia diz que ele não parou as suas orações por causa da luta, por causa da prova, por causa da perseguição, mas ao contrário, a Bíblia diz que 3 vezes por dia ele abria a sua janela lá para a banda de Jerusalém, e ele começava a orar e pedir misericórdia pelos seus, pela sua vida, pela sua casa. Sabe por quê? O coração era íntegro, o coração era grato, o coração tinha inteireza, o coração tinha escolhido boa parte, o coração tinha certeza, aleluia, de uma fé genuína na presença de Deus. Mas isso não isentou ele passar pela prova, pela luta. Só que tem uma coisa: o dia que ele caiu lá na cova, passou a noite inteira os leões olhando aquele moço, glória a Deus, não teve desejo de tocar, ou não conseguiu tocar nele. E no outro dia o rei bem cedo vai lá e diz: ô Daniel, será que esse Deus que você serve, será que esse Deus que você está servindo pode te livrar da boca dos leões? Glória a Deus. Ele diz: vive para sempre o meu Deus, que não viu injustiça em mim, mas viu a minha fidelidade.
assegurar de que a terra vai passar por dias de tribulações, por dias de aflições, por dias de angústia. A igreja está sofrendo grandes perseguições, a igreja está sofrendo, irmão, por forças espirituais da maldade que está se levantando. E eu, aleluia, da parte de Deus, esta noite posso entregar esta palavra e dar ordem à igreja do Senhor: andai no temor do Senhor, e com fidelidade e inteireza de coração. Sabe o que significa? Não servir a Deus pela metade. Porque alguém que serve a Ele pela metade, quando vê a fornalha sendo aquecida 7 vezes, ele nega, ele se dobra, ele se entrega. Mas quem está servindo com inteireza, com certeza, ele diz: ainda que eu morra, eu não vou negar. Pode jogar, o fogo não vai consumir, a prova não vai encerrar, o tempo da adversidade não vai aniquilar a promessa, porque quem constituiu foi Deus, e eu sei que Ele está no comando para guardar a vida. E vai com fogo. Mas quem serve a Deus com integridade, vai. Claro que vai. Dá uma olhadinha para o nosso irmão Jó. Dá uma olhadinha lá para o nosso amigo Jó, o nosso irmão. Glória a Deus. O inimigo invejou da vida íntegra que ele tinha com Deus. O inimigo ficou invejado porque ele era um homem, glória a Deus, que prestava sacrifício, que servia a Deus com integridade. E então ele observou as riquezas que Deus havia dado a Jó. E a Bíblia diz que um dia ele disse para Deus: claro, o Senhor dá tudo que ele precisa, é por isso que ele está te servindo. Mas Deus disse para Satanás: você vai ver que ele me serve com quê? Com integridade. Quem serve com integridade e inteireza de coração, ele tem certeza, glória a Deus, que o Senhor está andando com ele. O que nada lhe assegura de dia de vitória não é dinheiro, não é recurso, não é parente, não é melhor amigo, não é nada disso. Porque a Bíblia diz que tudo isso Jó perdeu no meio do caminho. Até a confiança de uma mulher sofredora que estava do lado, olhando a condição do seu esposo ferido, doente, e ainda guardando a inteireza, a integridade no coração. Ela disse assim: você vai conservar essa integridade? Você vai conservar essa fidelidade? Você ainda vai continuar servindo esse Deus? Aí ele disse: eu saí nu lá do ventre da minha mãe. Não tem problema se nu eu voltar para lá. Você não tem entendimento e por sua fraqueza está falando como uma louca. Mas eu quero te dizer que bendito é o nome do Senhor. Ele deu, ele tomou, mas louvado seja o nome do Senhor. Aí Tiago vai dizer: você existe a paciência que teve Jó, mas viu o fim que Deus deu para ele, porque era íntegro na presença de Deus. Servir com integridade nos assegura, irmãos, que ainda que o processo da luta seja grande, o Senhor vai estar no comando para pelejar e mostrar para nós que Ele é Senhor das nossas vidas. Aqui era a escolha de homens para se governar, para julgar algumas causas, enfim. Deus tinha levantado um povo para fazer a diferença. Só que Deus agora estava colocando diante dele: se vocês quiserem realmente ter a minha presença e a minha bênção na vida de vocês, a melhor coisa que vocês devem fazer é ser justos. Irmãos, isso aqui é uma arma para nós. Tem pessoas que têm falado com Deus aqui: Senhor, eu não sei por que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, irmão. Partes é luta, partes é prova, mas partes é Deus moldando o nosso caráter, a nossa vida. É Deus falando conosco: eu te quero mais perto, eu te quero realmente na minha presença. Porque aleluia, o Salmo de número 91 fala também, nos chama para um convite, dizendo que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. O que significa? Habitar não é ir de vez em quando. Habitar não é dar uma passadinha. Habitar é morar, é estar lá,
com segurança, debaixo do esconderijo do Altíssimo, que é o nosso Deus. Aí o mal não vai suceder, aí as pragas não vão chegar, mas se chegar, e se andar pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo para te proteger no trajeto. É a promessa de Deus para a igreja, foi a promessa que Deus fez para esse povo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando, aleluia, agora também Josafá, embora ter constituído esses homens, ter instruído na palavra, ter colocado a lei de Deus diante deles, também eles foram provados. E no dia da maior prova da sua vida, uma das primeiras coisas que Josafá fez, depois de receber todas as ordenanças de Deus, foi fazer algo lindo. E se fosse eu você, propunhava isso no coração essa noite: eu também vou fazer. A guerra está travada, eu não estou vendo nada, mas eu já vou preparar o culto de ação de graça. Eu já vou preparar o culto de ação de graça, porque quando chegar a hora, eu vou dar um brado de glória bem alto e vou glorificar o meu Senhor, porque Ele vai cuidar e vai dar estratégia nessa guerra. Quando ele viu as coisas se apertar, ele vai para a presença de Deus, e Deus dá uma estratégia dizendo assim: põe os levitas na frente. Por que Deus falou assim? Porque ele já tinha sido separado lá atrás, e porque eles já tinham recebido a lei de Deus, e porque Deus já tinha ordenado para eles ser o que íntegro, andar no temor, com fidelidade, com interesse de coração. Então Deus disse: coloque eles na frente. Glória a Deus, e eu vou comandar a situação. Oh irmão, glória a Deus. Deus é o Deus que dá estratégia no dia da batalha, no dia da luta. Por isso que quem está na presença de Deus e tem Ele como seu ajudador, não precisa ter medo de nada. Por quê? Ele é o nosso auxílio também aonde? No dia do trabalho árduo. Tem dia que você se depara com um peso tão grande, ou não é? Os compromissos, as guerras são tão tremendas que o coração quer desfalecer, mas lá está o Senhor pelejando pela nossa vida. Glória a Deus. E o que mais Ele é? A nossa animação nos dias do que? Da decepção também, porque decepção o crente também passa. Não passa, né? Josafá estava lá, perseguindo ele, e já tinha até orado um pouco, estava com um pouco de medo, porque ele olhava para a quantidade de gente que ele tinha para lutar, a pouca, não tinha um exército para fazer, nem homem para guerra, não tinha o que fazer, estava decepcionado, e de repente Deus usa a voz de um servo dele, dizendo assim: dá ouvido, glória a Deus, ó rei, Josafá, essa peleja aí não é sua não, irmão. Deus, Ele dá uma palavra, Ele tem estratégia, Ele tem algo glorioso no dia, aleluia, das decepções da nossa vida. Quando tudo está acabando, Ele diz para mim: só está começando, porque aquilo que te limita não limita a minha glória e o meu poder. O que mais Deus falou acerca disso aqui? O que é bom servir a Deus, porque Ele é o nosso refúgio em qualquer situação. Quando Jó começa a passar a prova, ele não perdeu só os bens, ele não só perdeu os amigos que falavam contra ele perdeu filhos, ele perdeu tantas coisas. Só que tem uma coisa: nada tirou o foco do seu coração, porque ele tinha um propósito de ir à presença de Deus. Aí de repente o inimigo insatisfeito diz assim: já falou bem, já matou os filhos, a mulher já quis até dar uma iludida nele, tentar enganar ele para ele voltar atrás da decisão, então agora está mais fácil. Aí lá no capítulo 19, quando ele se depara com aquela lepra, a ferida era tão profunda que já estava chegando nos ossos, mas ele profetiza algo dizendo assim: pela sua integridade e pela sua confiança, ainda na minha carne eu verei a Deus. Não tinha horizonte, mas tinha integridade. Tinha perdido os bens, mas não tinha perdido a graça. Tinha perdido condições financeiras, condição física, mas tinha um coração que ainda ardia pela esperança de ver o agir de Deus em meio ao caos que ele estava vivendo. Por que, irmão? A integridade nos assegura. Não é assim? A integridade, a fidelidade, a perseverança, a obediência, pelo menos, nos dá crédito diante de Deus para nós orarmos e falarmos: Senhor, claro que eu não sou melhor,
porque eu tenho lutado para te servir. Não, eu nem sei o que o Senhor vê em mim, mas tem uma coisa: eu sei que eu vou adorar e o Senhor vai me dar graça, eu vou ficar firme e o Senhor vai ser comigo nessa batalha. A única coisa, irmão, que Deus se entristece é quando alguém ouve a palavra e não guarda no coração e deixa escapar de oportunidade. Então Deus sempre trabalhou com o povo de Israel assim. Tanto é que algumas vezes, quando Deus queria fazer algumas maravilhas, alguns milagres, e Deus percebia a fraqueza na vida do povo, que Ele falava: santifica hoje, porque amanhã eu quero fazer maravilha na vida de vocês. Né, irmão? Outro dia, irmão pregou aqui e falou assim: então, se vocês me obedecer, se vocês guardar a minha palavra, os meus mandamentos, os meus ensinos, as pragas que houve lá no Egito não vai chegar na vida de vocês. Então Deus sempre dirigiu e nos deu a opção de escolher o que é que nós queremos. É que às vezes o nosso coração fica iludido assim: não, eu vou dar um jeitinho e vou resolver a situação, eu vou dar uma falinha e já vai acontecer, vou estralar o dedo e a prova vai passar. Não, na presença de Deus é diferente. Lá na escolinha, a primeira coisa que a gente aprende é o quê? A, D e C. E na presença de Deus é diferente, é obedecer. E quando isso acontece, há resultado, queridos, resultado. Por isso que eu digo aqui essa noite para a igreja, em nome do Senhor, tem muitos irmãos querendo vencer muitas coisas e conquistar e adquirir. E uma das coisas que nos assegura, irmãos, também da bênção de Deus na nossa vida é ser humilde para entender o propósito dele. Ninguém tira o seu direito quando você está na presença de Deus, porque sabe quem justifica? É Ele. Quem peleja é Ele. Por isso que Deus, irmão, Ele sempre está falando com a gente. O poder da obediência, da reverência e do temor, quando Ele nos escolhe para algo específico aqui nessa terra. Ninguém chega, não vai chegar. O recurso acaba, o dinheiro não leva, a boa fama não leva. De que família pertence, Deus não está nem preocupado, porque Ele tira até do monturo se Ele quiser. É o necessitado e mostra a glória dele na vida de quem Ele quiser. Por isso que a única preocupação que a igreja, que nós devemos ter na presença de Deus, sabe o que é? Ouvir a palavra do Senhor, deixar descer para o nosso coração como uma forma de temor e começar a pôr em prática, porque aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. A Bíblia diz que quando ele vai para o vale lutar, o exército era tão grande, só que a Bíblia diz que Deus bota lá emboscada entre um com o outro, né? Vinha um rei de um lado, o rei do outro, acho que pensou assim: aquele lado é o seu povo, Josafá, vamos matar. E quando Josafá chegou lá, sabia que andava no chão, e ele dizia assim: meu Deus do céu, que negócio é esse? Irmão, vamos confiar que o Senhor vai nos dar graça para nós vencer as pelejas que estão dentro de nós. Então eu falo para os irmãos algo da parte de Deus. O que nos assegura de vencermos as nossas dificuldades, irmão, é servir a Deus com inteireza de coração. Não é pela metade, não é de qualquer maneira, não é ser uma boa decisão, mas é com certeza: eu entreguei os meus caminhos para o Senhor e eu vou confiar nele, porque tudo Ele fará, e fará não coisas pequenas, mas grande, para que o seu nome venha a ser glorificado. Entrega, confia, deixa Deus cuidar da sua vida, obedeça a palavra. Se tu és um escolhido de Deus, se Deus tem um propósito na sua vida, se Deus te chamou para ser um levita, para ser alguém com propósito na presença dele, alguém que adora, alguém que ministra, alguém que faz a Bíblia, alguém que trabalha para o reino, seja fiel ao Senhor, porque Ele vai fazer de você portador de grandes vitórias para a glória do nome do Senhor. E vamos cuidar de uma coisa, irmão, que nós não estamos aqui trabalhando em vão, não. A gente não vem para cá 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, botar a boca no pouquinho para ser perdedor, não. Tem guerra, tem aflição, mas tem uma coisa: Deus vai colocar um cântico novo na nossa boca e nós vamos adorar o Senhor. Você quer assim também? Você quer assim também a presença de Deus?
Você recebe essa palavra para essa semana. Deus fazer algo novo na sua vida. Glória a Deus, você recebe que Deus vai fazer na sua saúde, que Deus vai repreender essa ação do inimigo, que Deus vai entrar lá naquele projeto na tua casa, que Ele vai entrar lá naquela dificuldade que você está vivendo e vai trabalhar de uma forma linda. Então creia nesta palavra e recebe no teu coração, porque Deus é lindo e Ele vai cuidar, irmãos, e vai abençoar a nossa vida.